Fala galera, tudo tranquilo? Bora lá, tô fazendo esse vídeo aqui de revisão pra gente, pra prova, né, específica, agora do terceiro trimestre. Então galera, como todo mundo já sabe, não dá pra terminar a lista toda em sala de aula, então eu vou terminar ela aqui com vocês, tudo bem? Vou fazer desde o início aqui, mas vou fazer um pouco mais rápido o início, porque a gente já viu em sala, e o finalzinho eu detalho mais, tá? Então bora lá galera, julgue certo ou errado. Vou pegar aqui isso aqui para destacar o que eu tô lendo. Olha só, primeiro item. Julgue certo ou errado. Um objeto branco continuará branco sob uma luz monocromática vermelha? Certo ou errado? Errado. Por quê? Galera, quando eu tenho um objeto e ele é branco, esse objeto tem um objeto. Ele é branco é porque uma luz branca vem. O que é uma luz branca? É uma luz que possui todas as cores dentro dela. Ela bate nesse objeto e todas as cores saem de novo, refletem nesse objeto. Quando todas as luzes, todas as cores batem no objeto e refletem, é porque vai chegar no seu olho todas as cores. E quando todas as cores chegam no seu olho, você vê branco. Agora, se esse mesmo objeto, que a gente considera branco, ele recebesse, em vez de uma luz branca, recebesse uma luz vermelha, o que esse objeto ia fazer? Como todo objeto reflete luz, ele também vai refletir. E por ele ser naturalmente branco, quer dizer que ele consegue refletir todas as cores. Mas se ele só recebe vermelho, ele só vai refletir vermelho. Então, esse objeto branco, na hora que você olhar para ele, ele vai estar de que cor? Vermelho, se ele estiver sob uma luz vermelha. Claro? Tudo bem? Então, essa é a teoria do primeiro item. Opa, uma borracha aqui. Então, próximo item. O que o próximo item fala? Reflexão, refração e absorção nunca ocorrem simultaneamente. Errado. Eles normalmente ocorrem predominantemente, tudo bem? Um exemplo disso muito é a luz do sol batendo, por exemplo, na superfície do mar. A luz, uma parte da luz reflete, tanto que a gente vê a imagem do sol na superfície do mar. Uma parte da luz refrata, tanto que se você estiver debaixo da água você vê o sol. E uma parte da luz é absorvida, tanto que a luz do sol não consegue chegar até a parte funda do mar, porque ela vai sendo absorvida pela água ao longo do caminho. Ok? Então, o item errado porque eles normalmente acontecem simultaneamente, tudo bem? E terceiro item, bora ir enumerando eles aqui conforme vamos fazendo. Terceiro item, todo espelho plano forma imagens virtuais. Correto. Quando eu tenho um objeto, por exemplo, uma vela assim, na frente de um espelho plano, esse espelho sempre vai gerar uma imagem igual ao objeto, simétrica. Digo igual, digo simétrica. Do outro lado, só que oposta. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que vai ficar... Não ficou tão legal aqui, mas olha só. Digamos que está igual, Esses dois objetos, isso daqui é a imagem, isso daqui é o objeto. Se isso daqui, por acaso, fosse uma vela que tivesse uma alça para cá, a alça desse aqui ia ficar para o outro lado. Quer dizer que é uma imagem oposta. Ou, como a UNB gosta de falar, enantiomorfa. Ok? Enantiomorfa. Mas quais são as classificações que a gente normalmente faz para esse tipo de objeto? A gente classifica em real ou virtual. Real é quando ele é formado na frente do espelho, virtual formado atrás. Esse é o conceito um pouco mais grosseiro, certo? E com esse conceito, essa é uma imagem real ou virtual? Virtual, formada dentro do espelho, certo? Essa imagem, ela é menor, maior ou igual? Igual. Direita ou invertida? Direita. O que quer dizer direita ou invertida? Direita quer dizer que a imagem está para cima, assim como o objeto. Invertido queria dizer o quê? Queria dizer de cabeça para baixo. Isso aqui seria invertido. Claro para todo mundo? Isso aqui é direito. O que é enantiomorfa? Bem, se ela não fosse enantiomorfa, ela seria assim, igual ao objeto. Mas por ela ser enantiomorfa, ela é oposta. Ok? Se a alça está na esquerda, vai para a direita. Se você se olha no espelho e levanta a mão esquerda, a sua imagem vai levantar a mão direita. Certo? Então, essas aqui são as classificações de uma imagem em espelho plano. E isso daqui todas as imagens são basicamente enantiomorfas em todos os espelhos. Certo? Então, voltando para o terceiro item, todo espelho plano forma imagens virtuais?
Correto. E a imagem do espelho plano é enantiomorfa, direita e de mesmo tamanho? Certo, foi o que a gente classificou. Tudo bem? Item 5. Raios luminosos se propagam de forma retilínea em meios homogêneos e transparentes. Correto, esse é o conceito da propagação retilínea da luz. A luz se propaga de forma retilínea quando estiver no meio homogêneo. O que é homogêneo? O mesmo material, de forma grosseira posso dizer assim, tudo bem? E o que é transparente? É o que a luz consegue atravessar de forma a não perder sua direção e seu sentido, tudo bem? Então um exemplo disso, um meio homogêneo e transparente, é aproximadamente o ar que nós temos à nossa volta. A luz se propaga de forma retilínea? Sim, tudo bem? Questão número 6. Penumbra só pode ser gerada por fontes extensas? Correto. Lembra, a gente só tem dois tipos de fontes, ou pontual ou extensa. Se eu coloco um objeto na frente dessas duas fontes e tem uma parede atrás, essa fonte pontual ela vai gerar uma sombra assim, ó, lá na parede, vai gerar essa sombra. Já essa fonte extensa não vai gerar uma sombra do mesmo jeito. A gente tem que analisar cada parte da fonte extensa. Enquanto a fonte pontual só gerava luz a partir de um ponto, a própria fonte, porque ela é pontual, a fonte extensa ela é composta de vários pontos, então vai sair luz de vários pontos dela. E a gente analisa os seus extremos apenas. O ponto mais alto, que geraria uma sombra assim, e o ponto mais baixo, que geraria uma sombra assim. Tem uma região que nenhum dos dois consegue iluminar. Aqui é onde de fato vai acontecer a sombra. Já nas duas outras regiões é onde acontece penumbra, que são regiões que só uma parte da fonte gera sombra, mas a outra não. É uma parte onde ficaria, pode-se dizer de forma mais livre, assim, uma meia sombra, entende? O que é uma meia sombra? É uma sombra mais clara, pode-se dizer. Aqui vai ter uma penumbra e aqui outra penumbra. Claro? Então, bem, isso daqui mostra que só pode ter penumbra em fonte extensa. Então, item correto, só pode ser gerado por fontes extensas. Item 7, a lua é uma fonte luminosa? Errado. Por quê? Fonte luminosa é aquilo que cria a luz, tudo bem? É aquilo que emite luz. A lua não emite, a lua reflete, tudo bem? Item 8, se uma folha é verde, então ela absorve a cor verde. Errado, se ela é verde é porque o verde chegou nos nossos olhos vindo dela. Isso é porque a luz verde refletiu nela. Claro? Então, se uma folha é verde, ela absorve cor verde? Não, ela reflete o verde. Item errado. Item número 9. Câmera escura gera imagens invertidas. Certo. O que é uma câmera escura? É o princípio da máquina fotográfica. É uma caixa toda escura que só tem um buraquinho nela. E esse buraquinho, ao você colocar um objeto na frente dele, as luzes que saem do ponto mais alto vão passar por esse buraquinho e vão lá para baixo. As luzes que saem do ponto mais baixo do seu objeto vão passar pelo buraquinho e vão para o ponto alto, gerando assim uma imagem invertida. Tudo bem? Toda câmera escura vai gerar uma imagem invertida assim, então, se for a câmera escura bem básica, que não tem nenhum tipo de lente, nada do tipo, sim, que é o que eu estou falando. Não descrevi nada na câmera escura, então eu estou falando da mais simples, tudo bem? Mas claro, se fosse uma questão de prova, eu deixaria muito mais bem escrito o item para não gerar dúvidas. Claro? Questão número 10. A frequência do branco é a média da frequência de todas as cores? Errado. Galera, o branco, ele não tem frequência. O branco é a sobreposição de todas as cores. Cada cor tem uma frequência, mas o branco não tem. Tudo bem? O branco é quando todas as cores chegam no seu olho e você vê ele de uma forma... É uma sensação visual que o seu olho tem. Ao ver todas as cores juntas, ela vê a cor branca. Tudo bem? O branco, ele não existe na natureza assim, de forma direta. Ele é a sobreposição de todas as cores. Mas aí você fala, mas se é a sobreposição de todas as cores, eu posso tirar a média de tudo? Não. A média das cores dá aproximadamente ali no verde. O branco não é verde, tudo bem? O branco ele não tem frequência. Assim como o preto também não tem frequência. Como o branco é a sobreposição de todas as cores, o preto é a ausência de cores. É a ausência de onda eletromagnética do tipo luminosa. Ou seja, não tem frequência. Claro? Questão número 11. Quanto maior o ângulo visual, menos detalhes podem ser vistos na imagem. Errado. Quando você tem aqui o seu olho, por exemplo, e você bota uma vela aqui perto, o ângulo visual que você tem é esse. Quando você bota a vela lá longe,
O ângulo que você tem agora é muito menor. Esse é o ângulo da vela longe, esse é o ângulo da vela perto. O ângulo da vela perto é muito maior do que o ângulo da vela longe. E quando eu boto uma vela mais perto, concorda que eu consigo ver mais detalhes? Por quê? Porque o ângulo visual aumentou. Então, quanto maior o ângulo visual, menos detalhes eu vejo? Errado. Mais detalhes eu vejo. Claro? Questão número 2. Considere uma placa circular de raio igual a 1 metro. Galera, então, ó, isso daqui é a placa circular de raio igual a 1 metro, que eu estou olhando de lado, tudo bem? Essa placa, ela normalmente é algo parecido com isso daqui, tá? Tem um raio de 1 metro. E eu estou olhando ela de lado. Na hora que eu vejo de lado, eu só vejo ela assim. E qual a altura dela quando eu vejo ela de lado? Se eu sei que o raio vale 1 metro. A altura é 2 metros. É o diâmetro dessa peça. Claro para todo mundo? Então, olha só. Vou apagar aqui esses desenhos, tudo bem? Então, aqui está a placa. E a gente viu que o tamanho dela é 2 metros. Essa placa, segundo o próprio desenho da questão, já está mostrando que ela está a 1 metro da fonte e 3 metros da parede, ou anteparo, tanto faz o nome, ok? Anteparo é o local onde será sobreposta a sombra, ou a imagem, caso estivéssemos falando de um espelho, certo? Então, temos uma fonte pontiforme, gerando uma luz sobre uma placa que gera uma sombra que vai ter o mesmo formato da placa. Se a placa é circular, a sua sombra vai ser circular também, considerando que a fonte está simétrica bem no meio do objeto. Claro, na altura assim, ó, passando bem pelo meio do objeto. Beleza? Então vai gerar sombra. Qual é a área dessa sombra? Essa é a pergunta da letra A. Qual é a área da sombra? Como é que a gente vai fazer isso? Se eu souber o tamanho da sombra, eu consigo calcular a sua área. Então como é que eu vou fazer? Vou só calcular o tamanho da sombra. Você concorda que aqui, ó, vou até usar outra cor, azul. A gente tem 2 triângulos semelhantes, ó. Esse é o triângulo grandão, esse é o triângulo pequenininho. Só fazer uma semelhança entre eles, olha só. Triângulo grandão, triângulo pequeno. 2 metros é o que está aqui, ó, 2. Tamanho da sombra é o que eu vou chamar de x. A altura do triângulo pequeno vale 1 metro, ok? Então a altura do triângulo pequeno vale 1 metro. Qual a altura do triângulo grande agora? Isso aqui tudo? É 1 mais 3. 4 metros. Essa é a altura do triângulo grande. Beleza? E aí como é que a gente faz? Base do menor está para a base do maior, assim como a altura do menor está para a altura do maior. X é igual a 8 metros. Se x é igual a 8 metros e x é a altura da sombra, e eu sei que a sombra é circular, assim como a placa, então 8 metros é a distância daqui até aqui, logo 8 metros é o diâmetro da sombra. O raio da sombra vale quanto então? O raio vale 4, metade da altura da sombra. Então, ó, se x vale 8, o raio da sombra vale 4 metros, é sua metade. Igual a gente definiu que a altura da placa, 2 metros, é o dobro do raio da placa. Tudo bem? E aí como é que eu vou calcular a área? A área é πr ao quadrado, como o raio é 4, vai ficar 16π. Como o raio está em metros, aqui vai ficar em metro quadrado. Pronto, essa é a resposta da letra A. Claro para todo mundo? Que já estava aqui, já escrito. Tudo bem? Galera, letra B. Como é que a gente vai fazer a letra B? Olha só, o que ele fala? Qual a área da sombra aproximadamente caso a fonte deslocasse 50 centímetros para cima? Aí muita gente fica com dúvida. Nossa, tem que fazer um cálculo todo de novo, aquela coisa. Não, galera, não precisa. Por quê? Quando você for fazer o desenho, olha só. For fazer o desenho. Ah, estava aqui a fonte, está aqui o objeto, está aqui a parede. Ah, ele gerava uma sombra assim. Se eu pegar essa fonte e deslocar para cima na vertical, qual é a nova sombra que ele gera? Ele vai gerar uma sombra que vai daqui até aqui. Essa nova sombra tem que tamanho? Eu tenho que fazer a regra de 3 de novo, não tem? Só que a altura do triângulo menor é o mesmo que era antes. E a altura do triângulo grande também é a mesma que era antes. E o tamanho da placa também é o mesmo. Então, na hora que você for fazer a regra de 3, vai ser tudo o mesmo cálculo. Vai dar a mesma resposta. Logo, essa altura vai ser a mesma que era antes. A mesma. Se aqui era 8 metros, aqui também vai dar 8 metros. Vai ser a mesma coisa. Claro? Porém, a imagem vai ficar um pouquinho deformada?
quando a fonte mexe na vertical assim? Sim. A sombra aumentaria de tamanho se a fonte se aproximasse da placa. Se a fonte se aproximasse da placa, aí a sombra ia ficar maior. Se a fonte se afastasse da placa, a sombra ia ficar menor. Mas quando ela só se move para cima e para baixo, ela não muda de tamanho, pelo menos na vertical. Claro, a imagem vai ficar um pouquinho deformada, a área vai mudar um pouquinho? Vai, mas eu perguntei na questão aproximadamente. A área será aproximadamente o mesmo valor do item anterior. Claro para todo mundo? Bora agora para a próxima questão. Questão número 3. O que a questão número 3 fala? Considere a figura abaixo e determine. Letra A. A altura mínima do espelho para ver a árvore completa. Como é que é o desenho? Imagine uma pessoa com 2 metros de altura que está a 2 metros de distância de uma parede que será colocado o espelho, ok? Então, olha só, tem uma pessoa, tem uma árvore e tem essas distâncias aqui. A distância da pessoa até a parede colocada o espelho é 2 metros, a distância entre a pessoa e a árvore é 2, a altura da árvore é 6, e a pergunta é qual o tamanho que o espelho tem que ter. Galera, faz sentido que esse X aqui, ó, é o tamanho que o espelho tem que ter? Por quê? Toda luz que sai da base da árvore tem que bater na parede e vir no olho da pessoa. Toda luz que sai do topo da árvore tem que bater na parede e vir no olho da pessoa. Logo, o espelho só precisa ter esse tamanho. Todo o resto que está para baixo é desnecessário e para cima também. Claro? Então a pergunta é, qual é o tamanho que o espelho precisa ter? No mínimo, é esse tamanho. Se ele tiver acima e abaixo, se ele tivesse esse tamanho, eu conseguia ver a árvore inteira? Conseguia. Ou seja, o espelho pode ser maior do que isso, mas menor ele não pode. Qual é esse tamanho mínimo do espelho? Claro. Como é que a gente faz? É só pegar a árvore e desenhar a sua imagem do outro lado, que é o que já está ali desenhado, claro. Aí tá vendo essas linhas aqui, ó? Essa linha, a altura da árvore, essa linha, a outra linha lá em cima e o espelho. Concorda que isso aqui forma o tronco de um triângulo? Que na verdade eu só passei ele para o outro lado. Eu só peguei isso aqui e passei para o outro lado na hora que eu desenhei a imagem. E aí essa linha virou essa linha virou essa. A imagem está aqui, claro. E qual é a vantagem disso? É que na hora que eu passo tudo para o outro lado, fica claro e fácil de ver que eu acabei de formar 2 triângulos semelhantes. Faz sentido? Triângulo menor, triângulo maior. Ok? Então tirar aqui e é só fazer semelhança, olha só. Tá aqui, ó. Aquele desenho tá bem aqui, repetido. Então, ó, a base do menor, tá aqui, ó, base do menor. Base do maior, tá aqui, base do maior. É a imagem, tem o mesmo tamanho do objeto. E o objeto tem um tamanho de 6 metros, tá aqui, ó, 6 metros, ok? Aí, a altura do triângulo menor vale quanto? Olha aqui tá o triângulo menor. Qual é a altura dele? Tá aqui, ó, 2 metros, a distância do vértice até a base. Ah, e a altura do maior vale quanto? 6, por quê? Porque a altura é a distância do vértice até a base. E vale 4 mais 2, 6 metros, ok? Aí é só fazer semelhança de triângulo. X está para 6, assim como 2 está para 6. E tá lá, ó. Aqui é semelhança de triângulo. Deu quanto a resposta? 2. Logo, qual a altura mínima que o espelho precisa ter? 2 metros. Resolvida a questão. Tudo bem? Letra B. Qual a altura máxima da borda inferior? Aí você fala, borda inferior do espelho? O que é isso? Se isso daqui é o espelho, o que é a borda inferior? É isso daqui. É a parte mais baixa do espelho, é a bordinha inferior do espelho. Tudo bem? Ah, qual é a altura máxima que essa borda pode estar? Bem, você concorda que a borda desse espelho, ele pode descer? Aí o espelho vai ficar maior. Você vai continuar vendo a árvore inteira? Vai. Mas você concorda que essa borda não pode subir e o espelho ficar pequenininho, tipo daqui até aqui? A borda não pode subir. Por que a borda não pode subir? Porque se ela subir, a gente deixa de ver a base da árvore. Claro? Então, a altura máxima que a borda inferior pode estar é aqui, na parte inferior do espelho, quando ele tem seu tamanho mínimo. Então, a altura máxima que a borda inferior do espelho pode ter se chama Y. É essa distânciazinha aqui, quando o espelho tem seu tamanho mínimo. Como é que eu posso calcular esse Y? Semelhança de triângulo também. Esse triângulo e esse triângulo. Ok?
essa semelhança de triângulo está desenhada bem ali, ó. Tá aqui a semelhança de triângulo. Tá lá, ó. Y, Y. 2, 2, 4, 4. 6, altura do maior. 6, altura do maior. Claro até aqui, galera? Então, pagando tudo aqui, só mostrar aqui a semelhança. A base do menor está para a base do maior, assim como a altura do menor está para a altura do maior. Resolvendo essa regra de 3, y é igual a 4/3. E acabou a questão. Ok? Questão número 3, bem simples, tá? Assim, não tão simples, mas eu já fiz ela em sala pelo menos umas 2, 3 vezes. Por favor, não confundam ela com aquela questão de qual é a altura mínima que o espelho tem que ter para a gente conseguir se ver no espelho. Galera, quando a gente quer se ver no espelho, o observador e o objeto a ser observado é a mesma coisa. E quando isso acontece, quando acontece de quem está observando e o objeto que está sendo observado é a mesma coisa, a altura do espelho basta ser metade da altura do objeto. Claro? Mas não é o caso. Quem é o observador nesse caso? É a pessoa. E quem é o objeto observado? É a árvore. Logo, essa teoria de ser metade da altura do objeto não é válida. Tem que fazer o cálculo desse jeito que eu mostrei. Ok? Então, bora para a questão número 4. Galera, questão número 4. É o seguinte, tem um objeto e tem um espelho. Pergunta é, determine a velocidade da imagem desse objeto, aí você para e dá um pause. Imagem do objeto? Se é um espelho plano e tem um objeto na frente, vai ter que ter uma imagem simétrica lá do outro lado. A linha. Claro para todo mundo? Tem que existir essa imagem lá do outro lado. E aí ele pergunta, qual é a velocidade dessa imagem caso o objeto se mova com 2 metros por segundo para frente na letra A? Aí eu te pergunto, qual é a velocidade da imagem? Galera, se o objeto anda 2 metros, então quanto a imagem vai andar? 2 metros também, só que no sentido oposto. Só que se o objeto se anda 2 metros a cada segundo, a imagem também vai andar 2 metros a cada segundo. O objeto andou isso, a imagem vai andar o mesmo tanto. Se o espelho ficar parado, que é a letra A. Tudo bem? Então a letra A fala o seguinte, qual é a velocidade da imagem quando o objeto se mover para a direita com 2 metros por segundo. Está aqui a resposta. Ó. Tá aqui a resposta. Quando o objeto se move com 2 metros por segundo para a direita, a imagem se move com 2 metros por segundo para a esquerda. Beleza? É importantíssimo saber a direção e o sentido da velocidade, tudo bem? Objeto para a direita, imagem vai para a esquerda. Ah, professor, mas se o objeto, na verdade, andasse para o outro lado, então a imagem andaria também para o outro lado. Se o objeto se afasta do espelho, a imagem também se afasta do espelho. Claro, galera? Beleza. Aí, letra B é, agora se o espelho se mover para a esquerda com 2 metros por segundo, aí olha aqui o gabarito. Se o espelho se move para a esquerda 2 metros por segundo, a imagem vai ter que andar 4. Tudo bem? Ah, de onde eu tirei isso? De onde eu tirei isso? Bora lá. Galera, vou dar números só para ficar mais fácil de visualizar. Imagine que o objeto estava a uma distância de 10 metros do espelho. Se esse aqui é o objeto, cadê a sua imagem? Tem que estar 10 metros do espelho também. A imagem tem que estar 10 metros do espelho também. Ah, mas se eu pego o espelho e ando 1 metro para frente e deixo o objeto parado, qual a nova distância entre os dois? 9 metros. Ah, calma aí. Se ele aproximou 1 metro e ficou com uma nova distância de 9 metros, onde é que tem que estar a imagem? Galera, a imagem tem que estar também 9 metros para o lado. Ó. Puxa 9 metros, a imagem tem que estar aqui. Então, calma aí. Quando o espelho andou para a esquerda 1 metro, quanto que a imagem andou para a esquerda? Galera, concorda que isso daqui é a posição inicial, essa linha aqui é a região onde a imagem estava e essa outra linha é a região onde a imagem passou a ficar? Concorda que o quanto a imagem andou é esta distância aqui, que eu posso chamar de x? Como é que eu posso calcular isso? Galera, concorda que a distância inicial do A até o A' valia quanto? 10 mais 10? 20 metros. Qual é a distância do A até o A' no final? 9 mais 9 dá 18 metros. Então, quanto vale x? Galera, é só fazer a distância total menos essa distância vai dar x. Então, quer dizer que x é igual a 20 menos 18? X vale quanto?
2 metros. Para que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês que se o espelho anda só 1 metro para frente, quantos metros a imagem vai andar? 2 metros. E vai ser sempre assim? Sempre assim. Se o objeto anda a uma determinada distância, sua imagem vai andar o dobro dessa distância. Tudo bem? Logo, se o espelho se move 2 metros por segundo para a esquerda, a imagem vai se mover 4 metros por segundo para a esquerda. Ah, professor, mas se a velocidade do espelho, na verdade, estivesse para o outro lado, então a imagem ia se mover o dobro para o outro lado. Ok? Beleza. Então, olha só. Pronto, essa foi a letra A e a letra B. A letra C que é o importante. Se os dois acontecerem ao mesmo tempo, como é que a gente resolve? Galera, nada mais é, ó. Ah, se o objeto se move para a direita com tanto, o espelho se move para a esquerda com tanto. Qual é a velocidade da imagem? A velocidade da imagem, presta atenção nessa frase. A velocidade da imagem é a soma das velocidades que a imagem teria caso só o objeto se movesse ou só a imagem, ou só o espelho se movesse, ok? Aí eu te pergunto, qual é a velocidade? Ó, vamos imaginar que eu não sei, ó. Vamos imaginar que não está aqui o gabarito. Qual é a imagem que o objeto que a imagem teria devido apenas o fato do objeto andar para a direita com 2 metros? É a resposta da letra A. A letra A fala que quando o objeto anda 2 metros para a direita, a imagem anda 2 para a esquerda. Então quer dizer que essa imagem ela andaria 2 metros por segundo para a esquerda caso só o objeto se movesse? Sim. Lembra, eu falei, a velocidade dessa imagem vai ser a soma das velocidades que ela teria caso só o objeto se movesse ou só o espelho se movesse. Já escrevi uma das velocidades, que seria caso o objeto se movesse. E qual seria a velocidade caso apenas o espelho se movesse? É a resposta da letra B. Quando o espelho se move 2 para a esquerda, a imagem vai andar 4 para a esquerda. Aí a pergunta é, qual é então a velocidade que a imagem vai ter aqui nesse caso C, nesse terceiro caso? É a soma das velocidades que ela teria em cada caso. Logo vai ser 6 para a esquerda. Ah, professor, mas se o caso de baixo fosse 4 para a direita? Ixi, Maria, estranho aqui. Se fosse 4 para a direita, então qual seria a resposta? 4 para a direita menos 2 para a esquerda vai dar 2 para a direita. Essa seria a velocidade da imagem caso as velocidades individuais de cada caso fossem assim. Claro para todo mundo, mas não é o caso. O caso é que um é 2, outro é 4, na mesma direção e sentido, implicando que a velocidade total vai dar 6 metros por segundo. É a soma de cada um desses dois. Beleza, galera? A questão 2 e 3 está igualzinha sim, a ideia está muito próxima na prova, muito, mudando só dados. Agora a questão número 4, ela está um pouquinho diferente na prova, mas para resolver, você só precisa ter bem compreendido esses dois casos aqui muito bem, para conseguir fazer o terceiro caso necessário na hora da prova. Claro, galera? Vou apagar agora isso aqui e bora para as questões lá de cima, que são as questões 5 e 6. Galera, questão 5 e 6 ela ficou um pouquinho sem enunciado, certo? Então, bora lá. Imagine aqui é o seguinte, aqui tem um espelho e tem uma luz que vinha assim de uma lanterna, formando 60 graus com a vertical. E tinha uma pessoa observando tudo bem aqui, só que a luz não vinha no olho da pessoa. Eu quero saber quanto o espelho deve girar para essa luz passar aí para o olho da pessoa. Aí você tem que lembrar daquela fórmula. Que fórmula? Que o desvio angular da luz é o dobro do quanto o espelho gira, ok? Então quer dizer que se o espelho girasse 30 graus, quantos graus ia girar a luz? Ia desviar a luz? 60 graus. Ah, mas se a luz girasse 60 graus, quanto o espelho teve que girar para isso acontecer? Metade. Então, se a luz girou 90 graus, o espelho tem que ter girado 45 para isso acontecer. Tudo bem? Ok? Eu fiz um exemplo de cada caso, tudo bem? Então, voltando para a questão, ó, a luz bateu e refletiu. Qual é o ângulo incidente dessa luz no espelho? Ângulo incidente é o ângulo entre a reta e a normal. Está aqui a reta incidente, cadê a reta normal? É a reta perpendicular ao plano, correto? Então, se ali é 60, esse ângulo tem que valer 30.
Porque o ângulo entre a reta normal é 90, se aqui é 60, aqui tem que valer o seu complementar, tem que valer 30. Então quer dizer que o ângulo incidente é 30? É. E o ângulo refletido vai ser quanto? 30 também, porque o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido? Exato. Então a luz bate, volta, formando o mesmo ângulo incidente e refletido. Aí eu te pergunto, se a luz estava vindo para cá, saindo assim, para ela ir para o olho, concorda que na verdade ela precisa desviar assim? Faz sentido? Ela estava assim, ela tem que fazer isso. Quantos graus ela tem que desviar para ir na direção do olho humano? Ó, estava assim, ficou assim. Estava assim, ficou assim. Girou quanto? Girou 30 graus. Então eu falo, o quanto a luz gira é igual ao dobro do quanto o espelho gira. Se a luz teve que girar 30 graus, só substitui 30 na fórmula. Quanto vai dar o alfa? 30 sobre 2. 15. Acabou a questão. É isso. Ok, galera? E a questão número 6 é, quantas imagens há do objeto A colocado entre dois espelhos? Imagine que esse objeto A foi colocado sobre a bissetriz entre os espelhos. Aí eu te pergunto, quantas imagens esse objeto vai ter? Galera, o número de imagens é igual a 360 sobre o ângulo entre os espelhos menos 1. Galera, o ângulo entre os espelhos não é 10 graus. O ângulo entre os espelhos é tudo. Vale quanto? 20. Ah, professor, mas o que influencia então o objeto estar no meio da bissetriz ali entre os dois ângulos dividindo de forma igual? Nada, influencia em nada não, ok? Vai ter o mesmo número de imagens, do mesmo jeito. Então vai ser o quê? 360 dividido pelo ângulo entre os espelhos, que vale 20. 360 dividido por 20 dá 18. Quanto vai ser 18 menos 1? 17. Acabou a questão, ok? Galera, então olha só, dica. Entre a questão 4, 5 e 6, vai ter só uma delas na prova, ok? Claro, uma na prova específica de primeira chamada e uma na prova específica de segunda chamada, e vão ser questões de temas diferentes, ok, galera? Beleza? Então, galera, vou finalizar a revisão aqui, beleza? Quem tiver dúvida, peço encarecidamente que tirem dúvidas no intervalo antes das provas durante essa semana. Beleza, galera? E boa prova para vocês.